Olá! Seja bem-vindo ao primeiro Festival das Cores, aqui do Ateliê Carol Artes e Mimos. Eu sou a Caroline Oliari Cardoso de Luca, nome bem grande, né? Eu trabalho com artesanato já faz 10 anos. Eu tenho 37 anos, vou fazer agora, loguinho, 37 anos. Sou professora de artesanato já há mais ou menos uns 7 anos, né? E vou falar um pouquinho sobre a minha formação para vocês. Eu venho de uma família italiana e bem brasileira, né? Meu pai é bem brasileiro e a minha mãe tem descendência de italianos. E a minha família italiana, parte italiana, é bem grande. E o meu, acho que esse gosto para o artesanato vem já do meu nono, né? Vem da minha mãe, dos meus tios, que eles também teciam cadeiras, eles eram artesãos, né? Porque eles teciam cadeiras. A minha mãe tece cadeira até hoje, ela lembra como é que se tece até hoje, e então ela de vez em quando está tecendo umas cadeiras por aí. E então esse gosto pelo artesanato acho que já veio desde lá, né, de pequenininha. Sempre tive muita facilidade em desenhar desde pequena, meus desenhos sempre foram muito bem pintados, sempre tive facilidade em fazer formatos, copiar imagens, né? Então sempre gostei muito dessa parte. Com o passar do tempo, eu estudei música, que também é uma arte, né? Eu me formei em teclado, fiz quase que o curso completo de piano e lecionei como professora, né, de música. Então eu trabalhei com música dos meus 14 anos até os meus 21 anos. Aí comecei a trabalhar no comércio, onde eu fui trabalhar numa loja de iluminação. Então eu estava fazendo na época curso técnico de designer de interiores. E me formei como designer de interiores na parte técnica, né? Mas não me encontrei nesse mercado ali, né? Eu gosto de fazer combinações de cores, gosto dessa parte de decoração, mas não era o que me fazia feliz. Então, fui trabalhar em outras áreas. Trabalhei numa outra empresa que é de cosméticos, depois fui para a indústria, trabalhei por mais ou menos 8 anos em televendas, me formei, né, minha primeira graduação em gestão comercial, né? Então a gestão comercial hoje me ajuda, né, no meu trabalho, né, em gerenciar o meu trabalho, em gerenciar o meu ateliê, né, a minha empresa. E depois da gestão comercial, eu passei a ficar mais em casa e me dedicar ao artesanato. Então, eu comecei a fazer artesanato quando a minha segunda filha nasceu. Então, foi lá em 2009, 2010, né? Que eu comecei a fazer artesanato. Eu queria fazer as lembrancinhas de batizado dela, mas eu queria fazer, né? Fazer manual mesmo. Então, eu comecei fazendo pet aplique, comecei com feltro, então eu trabalhei muito tempo com feltro, fiz bastante trabalhos em feltro, tudo costuradinho à mão, bonitinho, né? Que o feltro tem que saber cortar, saber costurar com capricho, porque senão ele não fica bonito o trabalho. Hoje em dia a gente vê que cada vez mais evoluiu, né, essa parte de feltro, né? Os feltros de hoje estão cada vez com uma textura melhor, né? Na época que eu trabalhava, tinha que ficar fazendo várias manobras ali para o feltro não desfiar muito, porque senão ficava feio, dava muita bolinha. Hoje em dia o feltro já tem uma qualidade muito melhor, né, para se trabalhar. E eu conheço diversas artesãs que trabalham só exclusivamente com o feltro, né? E depois disso eu migrei para o tecido, comecei a fazer peças em tecido, comecei a fazer bolsas, comecei a fazer kits de bebê, comecei a fazer peças para bebê e hoje em dia meu carro-chefe são as bonecas, né? O que eu mais faço hoje então são as bonecas e eu tenho como carro-chefe um projeto que são bonecas inclusivas e bonecas com nanismo, né? Então eu trabalho em parceria com a Bianca do Bonecas Luiza, que
ela desenvolveu, ela pediu, na verdade, esse projeto, né? Fez um pedido a mim e acabou surgindo esse projeto de bonecas com nanismo e se tornou a primeira boneca com nanismo do Brasil. Né? Então hoje nós temos a primeira boneca com nanismo do Brasil, que é a boneca Luísa, que é a nossa pequena Luísa. Né? Se vocês olharem o meu Instagram, vocês vão ver bastante falar da Luísa, vocês vão ver imagens, vídeos, muitas vezes que eu posto, né, nos stories ali da Luísa, né? A Luísa tem nanismo e tem 4 aninhos, mas ela é uma graça, gente. Vocês não fazem ideia o que aquela menina consegue fazer. Ela consegue fazer tudo. E para mim, o artesanato hoje está sendo gratificante nesse sentido, né? Porque eu tô podendo trabalhar e influenciar de certa forma a sociedade na questão de inclusão social, né? Através das bonecas, através do meu trabalho. Então eu já fiz bonecas que a criança não tinha o antebraço, né? Então ela nasceu já com uma deficiência na parte superior de membros. Também já fiz uma boneca que ela tem paralisia cerebral e ela usa prótese nas pernas, né? E a gente vai desenvolvendo cada pedido que aparece, a gente desenvolve um novo projeto, né? Adaptado com aquela deficiência, né, da criança. E isso para mim hoje é o que mais me deixa feliz. E hoje também eu estudo educação física, né, que sempre foi meu sonho fazer educação física. Então, além de ter o ateliê, de dar aula, eu faço faculdade de educação física. Estou terminando meu primeiro ano. Mas é um campo que eu também adoro e que eu tenho certeza que eu vou acabar trabalhando com crianças, né? Porque eu acho que a questão de formação, né, é muito importante para o futuro da nossa nação. E eu gosto de ensinar, eu gosto de passar o meu conhecimento. Não sei tudo, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Todos os nossos dias a gente aprende alguma coisa. Mas eu gosto muito de poder retribuir, né, todo o aprendizado que eu tive até aqui. Então, como vocês podem ver, eu passei por diversas áreas, né? Não só de artesanato, mas também áreas que me ajudam hoje na formação que eu tenho para poder dar aula, para poder dar dicas, para poder dar ideias para as minhas alunas, né? Também aqui no ateliê eu dou aula presencial e a gente também tem um site. Então você que está assistindo agora, aproveita, vai ali, marca uma amiga que gosta de fazer artesanato ou que queira aprender a fazer artesanato, para ela poder participar desse festival, porque esse festival vai estar muito bacana, tá muito legal. As meninas fizeram aulas incríveis, tem bastante conteúdo teórico, então cata um caderno e uma caneta aí para vocês poderem anotar em tudo. Só que assim, ó, gente, é conteúdo que vocês não vão encontrar tão fácil em qualquer lugar. Conteúdo já mastigadinho, arrumadinho para vocês, com ideias, com dicas. Vamos falar de tendência. Então, aproveita bastante o festival, gente, porque tá bem bacana mesmo, tá? Eu também faço feiras, né? Então, aqui no Brasil existe algumas feiras de artesanato, né? Eu participo apenas das feiras que acontecem no Sul, por enquanto eu participo de duas, que é que é o Algodão Doce e a feira de Curitiba, que é o Quilt Craft Show, tá? Então, a feira do Algodão Doce, ela vai acontecer do dia 10 ao dia 13 de agosto, no Centro-Sul, em Florianópolis, tá bom? Então, vocês podem entrar no Instagram deles também, para poder ver certinho como compra ingresso, porque vai estar bem bacana a feira. Esses 2 últimos anos, por conta da pandemia, a gente não teve feira, né? Então, eu acredito que esse ano, quando acontecerem as feiras, vão ser muito bacanas, né? E eu acredito que as pessoas estão morrendo de vontade de ver as novidades, morrendo de vontade de pegar nas peças novamente, né? Ter ideias, ver. A gente precisa
visualizar, porque o artesanato muito hoje é visualização. Você precisa visualizar, muitas pessoas têm dificuldade, né, em reproduzir uma peça com uma outra cor, então ela acaba fazendo nas mesmas tonalidades que a artesã criou a peça. E o festival, no caso das cores, é justamente isso, para você dar uma desbloqueada aí. E também, né, deixa eu falar da Feira de Curitiba, que vai acontecer do dia 5 ao dia 8 de outubro, tá? Na Expo Barigui. Então, vocês também podem entrar lá no site para ver. Então, não esqueçam, 2 feiras que vão acontecer e que eu estarei presente, a de Floripa, do dia 10 ao dia 13 de agosto, e a de Curitiba, que é do dia 5 a 8 de outubro, tá bom? Mais uma coisa, gente, o meu site ficou pronto, então se vocês digitarem aí www.carolartesemimos.com.br, vocês vão encontrar o meu site. Lá vocês vão ter alguns produtos, não tem tudo ainda lá no site como eu gostaria que estivesse, mas tem bastante produto lá. Tem projetos meus lá no site para vocês também poderem adquirir moldes, né, para poder reproduzir algumas peças, tá? Então, vamos falar do Festival das Cores, né? Vocês já marcaram as amigas e para convidar elas para assistir. Então, o Festival das Cores, a primeira aula vai ser às 18 horas, tá? Vai ser falado sobre as cores e suas combinações. Como assim, Carol? Falar sobre cores. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como compor as cores de uma peça ou de um ambiente, tá? O que combina, o que não combina. Então tá bem bacana a aula, vale a pena assistir. Pega um caderno e uma caneta, porque é aula teórica, tá? Não é aula prática, é aula teórica. Então vocês precisam anotar as dicas para que vocês possam usar isso no dia a dia de vocês aí, nos artesanatos de vocês, tá? Depois das 19 horas, eu vou estar ensinando vocês a fazerem uma peça, uma nécessaire. É uma peça básica, talvez muita gente já sabe fazer, mas eu vou estar ensinando a fazer com retalhos e como combinar esses retalhos. Então, vai ser uma continuação da aula anterior, né? Que a gente vai falar sobre cores, e essa vai ser uma aula que a gente vai falar também sobre cores, combinações de cores, mas fazendo uma peça. E de bônus vai ter dentro da aula, eu vou ensinar para vocês a fazerem um bordado à mão, tá? Que é um bordado muito simples, que agrega muito valor nas peças, tá bom? Depois disso, nós vamos ter uma aula de decoração de Páscoa. Eu sei que a Páscoa já está em cima, mas sempre dá tempo de a gente decorar a nossa casa. Então, assim, o que eu vou ensinar para vocês não é para vocês fazerem para vender, é para vocês decorarem a casa de vocês, tá? Então, vai ser dicas simples, vai ser uma decoração simples de Páscoa, mas que agrega muito valor e que vocês podem fazer bem rapidinho na casa de vocês, tá bom? Depois, nós vamos ter, na terça-feira, às 17 horas, eu vou estar falando com vocês sobre os diversos tipos de artesanato, que é o que eu estava falando anteriormente. Eu comecei lá no feltro, né? Depois eu comecei no pet applique, depois eu fui pro feltro, depois eu fui pro tecido, tá? Então eu vou falar dos diversos tipos de artesanato. O artesanato tem uma gama enorme, várias áreas. Você pode trabalhar com áreas diferentes, né? Materiais diferentes, e para agregar valor às suas peças e ter uma identidade, tá? Isso aqui é uma coisa que é muito importante, é você ter identidade, tá? No teu produto, na tua peça, porque quando a pessoa bater o olho vai dizer assim, esse aí é da Carol, essa peça foi a Carol que fez, essa peça foi a Maria que fez, né? Essa peça é lá do ateliê X. Então é muito importante a gente ter uma identidade no nosso produto, tá bom? Depois eu vou dar uma dica para vocês sobre reutilização de materiais, tá? Como reutilizar alguns materiais, aonde utilizar esses materiais. Não é fazer aquele artesanato esculhambado, tá, gente? É fazer um artesanato bonito, com resíduo de materiais, com acabamento. Então eu vou ensinar vocês, vou dar umas dicas de como armazenar esse produto, como guardar, né, certinho ali os tecidos,
Vou falar também sobre como reutilizar a manta, que muitas vezes sobra pedaços de manta e a gente não sabe o que fazer com aquele monte de pedaço de manta, né? Então, vou dar dicas de onde usar retalhos de manta. A Maiara, nas 19 horas da manhã, vai estar ensinando a fazer um cachepô de crochê, tá? Então, esse cachepô é bem bacana, super fácil de fazer. Eu acredito que quem não sabe fazer crochê vai aprender, porque é bem legal. E tá super em alta, então ela vai dar bastante dicas também que são tendências para este ano. E por último, a aula de decoração que eu vou dar para vocês novamente vai ser com uma casca de coco e um vidro de cerveja. Por que eu vou utilizar esses dois materiais? Porque são materiais que às vezes a gente tem em casa, não é? Claro que casca de coco é uma coisa que nem todo mundo compra aquele coco, quebra, é o coco, tá, gente? Nem sempre as pessoas têm o costume de comprar o coco fresco, né? A fruta, no caso. E ter o trabalho de quebrar ele certinho para tirar toda a polpa e ficar só a casquinha. Mas eu sei que fica um artesanato bem diferenciado. Então, se você gosta de coco, né? Ou sabe de alguém que gosta de coco, guarde aí a casca porque vai ficar bem bacana na decoração. E como esse ano está sendo muito utilizado materiais da natureza, o coco é um material diferente, né? É uma coisa diferente. E o vidro de cerveja porque é reutilizável, né? Ou você pode colocar para o descarte, né? Que seria para reciclagem. Ou você mesmo pode utilizar esse vidro para fazer uma decoração. Então, na verdade, o que eu vou ensinar para vocês é uma peça decorativa para a casa de vocês, utilizando e dando ideias para que vocês, a partir dessa, possam fazer decorações para dar de presente, né? Ou até mesmo para vender. No dia 23, nós vamos ter estilos de decoração e artesanato. O que quer dizer isso? Os estilos de decoração seriam o romântico, o country, né? O vintage, o chic. Então, existem diversos tipos e estilos de decoração. E como isso influencia no artesanato? Onde que a gente pode usar isso, né? Esse material, essas ideias da decoração, esses estilos de decoração no artesanato, tá bom? Aí eu vou estar fazendo uma visita numa loja bem bacana, onde eles trabalham com uma infinidade. A Promacau trabalha com uma infinidade de produtos. Vocês não fazem ideia do tamanho da loja. Fica aqui na cidade de Joinville, tá? E eles trabalham com muita coisa diferente. Então, vocês vão gostar de visitar. Quem não mora na cidade, que vai estar assistindo online aí, vai gostar de saber os tipos de materiais e quando a gente pode usar esses materiais, como a gente pode usar, costura na máquina doméstica, não costura na máquina doméstica. Então, vai ser bem bacana essa visita na loja, até para vocês ampliarem, né, o leque de ideias de vocês. Em sequência, no dia 23, nós vamos ter uma aula ao vivo com a Valesca, da Tissu Studio. Ela é do Rio de Janeiro. Gente, ela trabalha com um artesanato diferente, tá? Vou ser sincera para vocês, aqui no Brasil, eu acho que ela é uma das poucas que trabalham com o estilo primitivo que eu conheço, tá? O estilo primitivo nós vamos falar também às 17 horas no dia 23 sobre esse estilo. E ela trabalha com esse estilo, ela também trabalha com estilo romântico, vintage, country. Então, assim, é bem legal e diferente o trabalho da Valesca. Bem diferente, tá bom? Vocês vão gostar de conhecer o trabalho dela. E por último, a gente vai fazer uma aula sobre almofada, tá? Então, eu vou dar dicas de como costurar almofada, dá para fazer almofada com zíper, sem zíper, dá para fazer almofada com 2 costuras, né? Por que eu vou dar aula de almofada no final? Porque a gente vai estar falando de estilos, né? Então, as almofadas são peças que compõem muito os ambientes como sala, né? Então, você pode, muitas vezes, trabalhar com capas de almofada artesanais, né? Diferenciadas. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer de forma rápida, prática,
mas também vou dar muita dica sobre tipos de almofada, estilos, o que colocar na almofada, o que é tendência, vocês vão gostar bastante, tá bom? No dia 24 vai ser o dia da moda, né? Vai ser falado só praticamente em moda. Então, no dia 24 às 17 horas, que vai ser a primeira aula, eu vou estar falando com vocês sobre a moda, o que ela influencia no artesanato, como a gente pode ver a moda e usar isso para o nosso artesanato, tá? Porque a gente como artesã faz peças e acessórios que são usados, né, por pessoas. E essas pessoas têm estilos, querem usar o que está na moda. Então a gente precisa saber o que está na moda para poder fazer o produto, né, para combinar com o que está na moda, tá? Então a gente vai falar sobre o artesanato dentro, né, da moda, a moda dentro do artesanato. E às 18 horas eu vou estar ensinando vocês a fazer uma bolsa bem versátil. Não é uma bolsa difícil, é uma bolsa bem prática de se fazer, mas versátil e muito utilizada, tá? Ela é utilizada com diversos looks, então vai ficar bem bacana. Às 19 horas do dia 24, nós temos a Bianca Oliari. Ela é minha prima, mora na Itália e ela é design de estampas. Ela vai estar dando uma aula sobre estamparia e tendências para o verão de 2022-2023, tá? Então vai ser bacana assistir, porque o verão esse ano para nós já acabou, né? Mas lá para a Itália vai começar o verão antes, né? O verão deles começa antes. Então a gente já vai ficar sabendo o que é tendência. Então o próximo verão quando entrar próximo verão, a gente já vai saber qual é a tendência, porque ela vai estar falando bastante sobre isso. E ela vai explicar tudo pra gente sobre como estampar um tecido. A parte de estamparia, ela vai demonstrar as máquinas, os processos. Gente, eu assisti o vídeo e ficou muito legal mesmo. Eu nem piscava para não perder o assunto, porque foi bem bacana mesmo, tá? Então vocês não podem perder a aula da Bianca. E em sequência vai ter a Dani Pacheco, que ela vai falar sobre as cores e coloração pessoal. Então vai ser legal porque assim, a gente também precisa estar andando dentro da moda, né? A gente precisa estar andando ou pelo menos entendendo um pouquinho de moda para poder fazer um artesanato mais vendável, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa saber um pouco de moda, principalmente quem faz bolsas e acessórios, para poder ter produtos vendáveis, produtos que estão dentro da tendência, dentro da coleção que está sendo lançada, né, no ano, as tendências para o ano que surge, no caso, tanto de verão quanto de inverno, primavera, outono. Então a gente sempre tem que estar sabendo. E saber sobre coloração pessoal é muito bacana, porque a gente vai poder aprender qual a cor que combina mais com a gente, né? E ela vai estar falando bastante, né? Vou falar para vocês um pouquinho sobre as cores, o círculo cromático dentro da decoração, mas a Dani vai estar trazendo para vocês o círculo cromático dentro da moda. Então é importante assistir a aula dela para vocês saberem como usar o círculo cromático lá na moda, tá? E no último dia, nós teremos também tendências de decoração e artesanato. Então, na verdade, nesses dias todos a gente vai estar falando de tendências, mas no dia 25 eu vou falar a gente vai parar e fazer uma aula só realmente sobre tendências. Vai ser uma aula teórica novamente, mas que vai ter bastante conteúdo para você anotar, bastante dica para você anotar. Então, nessa aula vai ser falado sobre as cores da moda, materiais que estão na moda, né? O que é tendência desse ano. Vai ser uma aula super bacana, não pode perder, dia 25, às 17 horas. Às 18 horas vai ser o vídeo de uma loja também que eu vou visitar, aqui de Joinville. O nome dela é Silva Aviamentos. Então é uma loja onde tem aviamentos, né? E eles vendem tecidos, acessórios.
Então lá a gente vai poder conhecer mais sobre esse mundo do artesanato na parte de decoração, né? A gente vai ver tecidos, vamos falar bastante sobre tecidos, mas a gente também precisa conhecer esses acessórios de armarinhos, né? Botões, pingentes, rendas, tá? Lá tem muita renda, tem muita decoração assim que a gente pode utilizar como acessório, como peça decorativa dentro do nosso artesanato, tá? Depois, às 19 horas do dia 25, nós vamos ter a Patrícia Miller, que é uma artesã também, que é bem conhecida, né, principalmente no YouTube. Eu já assisti várias aulas dela, sou fã do trabalho dela, e ela faz patchwork, tá? Então, vai ter uma aula exclusiva aí só de patchwork para vocês também entenderem um pouquinho desse mundo. E a última aula do nosso festival vai ser com a querida Silvana Coppola. Eu amo de paixão o trabalho dela, gente. Ela trabalha com pintura em madeira e pintura em tecido. E ela vai falar um pouquinho sobre as cores na pintura em madeira. Ela trabalha com um estilo que eu acho maravilhoso, que é o country. Então, ela vai dar também uma aula teórica, com bastante conteúdo, para que vocês possam abrir a mente sobre a pintura em madeira e a pintura country, tá bom? Então, não esqueçam de salvar aí os vídeos, não esqueçam de marcar as amigas, não esqueçam de anotar os horários das aulas, para que você possa aprender muito essa semana, porque tem muito conteúdo legal. E não esquece de um caderno e lápis toda vez que vocês estiverem assistindo a aula, porque sempre vai ter dica para você anotar, tá bom? E no dia 26, né, eu já vou colocar amanhã uma postagem. No dia 26, a gente vai fazer um sorteio da postagem que eu vou fazer amanhã. Então, amanhã eu vou fazer uma postagem de uma cesta de produtos, né? E você vai poder marcar um monte de amigas, compartilhar, né? Curtir, e quem sabe você não vai ser sorteada aí para ganhar uma cesta de produtos do Carol Artes e Mimos, com projetos, tecidos, rendas exclusivas, viu, gente? Porque aqui no ateliê a gente faz tingimento de renda, a gente faz tingimento em flores de linho, tá? Então lá no site, se você entrar lá no meu site carolartesemimos.com.br, você vai encontrar flores de linho, tá, gente? De diversas cores, e a gente faz tudo exclusivo aqui, tudo artesanal, tudo manual, as pinturas, para que vocês possam ter acessórios diferenciados para as peças de vocês também, tá bom? Então não percam essa semana tudo que vem por aí. Até lá! Ah, e até daqui a pouco!